Muito bom dia, senhora deputada, senhores deputados, todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 28ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, vemos como se encontram. Aprovado o parecer. Nosso primeiro item da pauta é a devolução de vista do requerimento da revisão do enunciado 3 de 2018, que na prática ele não funcionou, e a proposição é transformar o projeto de lei de iniciativa parlamentar em indicação. É o que recomenda o enunciado. E o que nós estamos propondo aqui é revogar esse enunciado, uma vez que ele não não atendeu desde o início o que se propõe. Esse enunciado previa que o projeto de lei de iniciativa parlamentar, que visa declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, é inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. Então, isso é o que dizia o enunciado, e na prática ele não, por isso está rolando até hoje, e por uma solicitação da mesa, nós estamos colocando em discussão a derrubada desse enunciado, a rejeição a essa indicação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Eu vou pedir ao deputado Fabiano da Luz, a vênia, para que o deputado João Amin possa trazer a sua pauta, uma vez que ele tem que presidir outra reunião e vai permanecer conosco o tempo que for possível. Deputado João Amin, com a palavra. Bom, obrigado, bom dia a todos, a todas. Começo pelo PL 310 de 2021, de autoria da deputada Ana Campanholo. E esse projeto retorna à comissão, que tem o intuito de instituir a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente, de autoria da deputada Ana Campanholo. O retorno é motivado pela emenda apresentada nas folhas 21 a 24, a qual, ao meu ver, preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade. Por essa razão, eu voto pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Retorno para análise de emenda ao PL 310.1/2021. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da emenda nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer, com voto contrário, deputado Fabiano da Luz. PL 310.1 de 2022, de autoria da deputada Luciane Carminati, que pretende alterar o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar utilidade pública o Instituto José Berkenbrock, de São José. Preliminarmente, na análise da documentação encaminhada a esse poder, verifica-se que determinados documentos não atendem às exigências legais: atestado de funcionamento, ata de fundação e o relatório circunstanciado. Portanto, o meu voto é pela diligência interna à autora. Parecer ao PL 310.1/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Ofício 8.5, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública o Instituto Lions do Distrito LD9 de São José,
para Lions da Visão do Distrito LD9 de Palhoça. Ao analisar o projeto, o ofício, eu verifiquei que o Instituto deixou de apresentar a Lei de Utilidade Pública Municipal e também o seu CNPJ atualizado. Por essa razão, eu solicito diligência à referida entidade. Parecer ao ofício 008.5/2022, de autoria da entidade social, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. O PL 269.6 e o 294.7, presidente, eu retiro de pauta, e o PL 44.2/2022, que dispõe sobre a criação e manutenção de espaços exclusivos destinados à reflexão religiosa no interior das escolas e outras instituições de ensino no âmbito do Estado de Santa Catarina. No que tange a análise pertinente a esse órgão fracionário, observo que, do ponto de vista da constitucionalidade, não há qualquer impeditivo à tramitação da matéria. Por essa razão, eu voto pela admissibilidade. Parecer ao PL 44.2/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Presidente, eu só vou aqui acompanhar um parecer da PGE e da Secretaria de Educação, que são contrários a esse projeto, porque nós já temos dificuldades de espaços nas escolas. Imagine criar ainda espaços religiosos diante de tantas religiões que nós temos, o que vai ser isso em termos de investimento. Por isso eu vou votar contra. Continua a discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Voto contrário do deputado Fabiano da Luz e o voto contrário meu também, embora, só para deixar claro que é totalmente inconstitucional pelos pareceres que recebemos aqui. PL 143.4/2022, o deputado Volney Weber retorna a essa comissão os autos do projeto, de autoria do deputado Volney, que denomina Irmãos Lauro e Lindolfo Bepler, o trecho entre a rodovia S-68, no início do centro do município de Anitápolis até o município de Santa Rosa de Lima. E após a diligência interna, a Secretaria de Estado de Infraestrutura encaminhou o documento declarando que nada consta nos registros da Secretaria referente à lei estadual que denomina esta rodovia. Todavia, constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global com o intuito de uniformizar a elaboração do projeto de lei sob análise com propostas de igual teor a já aprovadas ou ainda em tramitação nessa casa. Antes exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global que segue anexa. Parecer ao PL 143.4/2022, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PLC 19.7 de 2020, de autoria do Tribunal de Justiça, retorna a essa comissão depois de emenda apresentada na Comissão de Trabalho, nas folhas 31 a 33. Analisando os aspectos previstos nessa comissão e no regimento interno, inicialmente, no que concerne a constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame não encontra nenhum óbice à sua tramitação. Portanto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei nos termos dessa emenda substitutiva global acostada às folhas 31 a 33. Análise de emenda ao PLC 19.7/2020, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da emenda, de acordo com a emenda substitutiva global anexada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, seria isso. Daqui a pouco eu vou ter que sair para a Comissão de Transporte e volto na sequência. Obrigado. Passamos, então, ao deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, deputados e quem nos acompanha. Eu tenho dois projetos de lei. O primeiro
é o 279.8/2022, que reconhece o tiro de laço como prática desportiva no estado de Santa Catarina e dá outras providências de autoria do deputado Ricardo Alba. Analisando todo o projeto e também os pareceres, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei. Parecer ao PL 279.8/2022, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Abstenção, deputado Márcio. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelos que não se encontram. Aprovado o parecer com a abstenção de voto do deputado Márcio Machado. E também tenho aqui relatório e voto a emenda aditiva de página 113 ao projeto de lei 168.2/2022, que institui o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, estabelece outras providências de autoria do Governo do Estado. Nos termos do parágrafo único do artigo 144 do RIALESC, retorna a este relator os autos do projeto 168.2 para análise da emenda aditiva de página 113, apresentada a este Parlamento pelo líder do governo, o deputado Valdir Cobalcini, agora deputado federal, em decorrência da solicitação do excelentíssimo governador do Estado por meio do ofício 837.22 e aprovada por unanimidade na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em reunião conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação no dia 6 de dezembro de 2022, a fim de contextualizar a matéria. Transcrevo na íntegra o voto do relator. Em tempo, conforme demanda apresentada pelo deputado Valdir Cobalcini, líder do governo, e de comum acordo entre as Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, e o governo do Estado, apresenta a emenda aditiva visando adequar o texto do inciso 3º do artigo 78 da Lei Complementar 714 de 2019, subtraindo o nome da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, do artigo no qual a coloca como controlada da Celesc, retirando, com isso, o impedimento jurídico de o governo do Estado realizar aporte de recursos na companhia. É feita a adequação, analisando todo o projeto aqui, o parecer é pela aprovação do mesmo. Retorno para análise de emenda da Comissão de Trabalho ao PL 168.2/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda apresentada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora à deputada Ana Campanholo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Muito obrigada pela responsabilidade. Hoje eu vim com muito trabalho aqui, mas eu vou tentar ser célere por causa das comissões que nós temos para as 11. Vou relatar em bloco 3 projetos de utilidade pública, os 3 pela aprovação. Então, se o senhor presidente permitir, eu vou apenas ler o nome dos projetos, porque o relatório é semelhante. Parecer ao projeto de lei número 152.5 de 2020, do deputado Vicente Caro Preso, que reconhece utilidade pública estadual da Associação de Amparo ao Carente Casa do Caminho. Projeto de Lei 300.0 de 2022, que reconhece o título de utilidade pública para a Associação de Pais e Amigos dos Autistas Ama de Bombinhas, da autoria da deputada Paulinha. E o projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que reconhece utilidade pública da Associação do Hospital de Jaraguá do Sul, projeto 355.3. Parecer aos PLs 152.5 de 2022, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, PL
300.0/2022, de autoria da deputada Paulinha, e também o PL 355.3/2022, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com os pareceres, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Senhor presidente, a deputada Paulinha não está, mas eu tenho aqui uma devolução de vista do 469.1, projeto de lei da deputada que decreta o estado de emergência climática no estado de Santa Catarina e estabelece diretrizes e ações para enfrentamento de situações de emergência. Nós temos que devolver essa vista e eu gostaria de formalizar um pedido de audiência pública. Não sei se precisamos esperar por ela ou podemos votar assim. Nós vamos votar. Ok. Então, nosso pedido de audiência pública, eu vou ler, é breve, mas vou ler. O presente projeto decreta estado de emergência climática no estado de Santa Catarina e estabelece diretrizes e ações para o enfrentamento da situação de emergência e da outras providências. Nós pedimos vista desse projeto e apresentamos uma emenda substitutiva global do projeto, mas cremos que ele tem que ser discutido em audiência pública pelas proposições de impacto financeiro, que impactam a Fazenda, as contas públicas, e gostaríamos que, para essa audiência, fossem convidadas as entidades sociais, as entidades que representam a sociedade civil, os movimentos sociais e também os órgãos públicos. Então, esse é o nosso pedido, se o senhor achar por bem. Tudo certo? Devolução de vista ao PL 469.1/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto da relatora é um requerimento de audiência pública para debate da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o requerimento apresentado, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado José Milton, seja bem-vindo. Senhor presidente, próximo projeto sob minha responsabilidade é a devolução de vista do 256.1 de 2021, de autoria do deputado Gessé. O projeto de lei cria um cadastro estadual para prevenção de crimes sexuais no âmbito do estado de Santa Catarina e dá outras providências. O próprio autor fez uma emenda corrigindo as inconstitucionalidades apontadas pelo primeiro relatório. Nós gostaríamos de apresentar esse voto sucintamente, para não cansar os senhores, porque é muito longo, então eu vou pular as regras da legislação e vou ler apenas o voto, e os senhores têm o projeto à disposição do sistema. Conforme se observa as folhas 7 do parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, em resposta às diligências solicitadas pelo relator, o órgão tece comentários baseados em julgados que versam única e exclusivamente sobre a iniciativa de leis complementares sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Na mesma linha, a PGE ainda referenciou a ADI 3981, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ficou compreendida a iniciativa privativa do chefe do Executivo para propor leis que tratem sobre atribuições ou estrutura de órgãos públicos. Nessa esteira, dada a mais que grosseira compreensão do que busca o projeto de lei, a Procuradoria vislumbra uma reforma de atribuições em uma proposição relativamente simples, cujo escopo visa, mormemente, a criação de um cadastro eletrônico, ainda que seu conteúdo seja de extrema relevância para as inquirições penais. Já no que tange à criação de despesas, observa-se que trata de mera alegação infundada, uma vez que, ao criar na norma a previsão para a realização de um cadastro eletrônico, o autor da matéria não cria despesas necessárias, mas facultativas ao Poder Executivo. Assim como comumente praticada por meio da criação de sítios eletrônicos ou sistemas digitais para fins de transparência ou publicidade, a criação de um cadastro pelo Estado poderia operar da mesma forma e até de maneiras mais simples. No tocante à suposta lesão ao princípio de presunção de inocência, extrai-se os seguintes trechos da emenda substitutiva global trazida aos autos. Então, artigo 1º, 5º e 6º do projeto inicial.
Conforme se observa na redação da ESG formulada pelo autor da matéria, somente terão acesso às informações sobre os indivíduos processados pela Polícia Civil e Militar, os conselhos tutelares, o Ministério Público e o Poder Judiciário, os órgãos dentro da sua esfera de atuação. O cidadão comum só terá disponibilizadas essas informações sobre os indivíduos com condenação criminal se transitado em julgado, ou seja, não vai difamar essas pessoas que estiverem nesta lista, né, de crimes sexuais. Então, nesse campo, a proposição legislativa, em apreço, não inova em nenhum aspecto, não sendo, portanto, passível de críticas por supor desrespeito à presunção de inocência. Da mesma forma, fica prejudicada qualquer alegação de violação aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que incumbirá ao Executivo colocar efetivamente em prática esses cadastros mencionados. Da mesma forma como ocorre com o sistema CISP e os próprios sistemas integrados do Ministério Público de Santa Catarina, da PGE e da Polícia Penal, qualquer violação ao sigilo das informações será passível de identificação e responsabilização criminal. Desta feita, entendo por prejudicada a análise pronunciada pelo deputado Maurício Scudilach, meu colega de partido, que foi o relator dessa matéria, uma vez que o autor buscou novas formas de blindar este projeto com relação às possíveis inconstitucionalidades. Dado o exposto, conclui-se, portanto, pela adequação do projeto de lei às normas constitucionais e pela admissibilidade do projeto do deputado Gessé Lopes. Apresentação ao voto vista, o PL 256.1/2021, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto da relatora. No voto vista é pela admissibilidade da matéria, nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Porém, nós temos o parecer precedente do deputado Maurício Scudilach, que é pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Senhor presidente, analisando esse projeto de lei, o próprio deputado Maurício Scudilach, que é delegado de polícia, fez um parecer contrário porque é um projeto que tem 100% de inconstitucionalidade. A emenda feita pelo autor, o deputado Gessé Lopes, pouco mudou no que esse projeto pode trazer de resultados, inclusive na divulgação de nomes de promotores, de juízes que estão à frente desses processos. Por esse motivo, vou manter o meu voto acompanhando o deputado Maurício Scudilach no parecer contrário a ele. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o parecer do deputado Maurício Scudilach, que é pela inadmissibilidade da matéria, em votação. Deputados concordam com o parecer do deputado Maurício Scudilach, permaneçam como se encontram. Votos contrários do deputado Márcio Machado e deputada Ana Campanholo. Aprovado o parecer do deputado Maurício Scudilach, que é pela rejeição da matéria. Continua com a palavra a deputada Ana Campanholo. Parecer a mensagem de veto 10.07/2021. Veto parcial ao projeto de lei 309.8, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que estabelece reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional. Voto. De acordo com o regimento interno dessa Assembleia, em seu artigo 305, esta Comissão de Constituição deve exarar parecer quanto à admissibilidade do mérito. Com efeito a analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais e formais atinentes à espécie em tela. O veto em questão se consubstanciou no parecer 636 de 2021 da PGE, que resumidamente aponta a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa dos dispositivos vetados, que estabelecem que caberia à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social a supervisão dos processos seletivos para a contratação de profissionais nos termos dessa lei, e 2, que a mesma Secretaria e a Secretaria do Estado de Administração fiscalizariam o cumprimento do dispositivo na pretendida lei. Uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a organização e funcionamento da administração pública, este projeto estaria ofendendo os dispostos no inciso 6º
do parágrafo 2º do artigo 50 e na alínea A do inciso 4º do caput do artigo 71 da Constituição do Estado. Pelo exposto, conforme as atribuições regimentais dessa comissão, portanto, nós votamos pela admissão formal da mensagem do veto e pela manutenção do veto da maneira como veio pelo governador do Estado. Parecer a mensagem de veto 1007/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade formal da matéria e, no mérito, pela manutenção do veto parcial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Bom dia, deputado GR. Está fazendo campanha aí, presidente, só para avisar. Continua com a palavra a deputada Ana. Projeto 263.0 de 2022, que de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que altera a Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação sobre direitos das pessoas com deficiência. Eu vou passar rapidamente ao voto, mas o projeto do deputado Valdir Cobalcini muito meritoso, inclusive desfaz uma burocracia a mais que haveria para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Em suma, o projeto pretende permitir que a gratuidade seja concedida mediante a apresentação de uma carteirinha de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, a tornar obrigatória a fixação de avisos em locais de ampla visibilidade, indicando a gratuidade dos serviços. Isso facilita a vida do beneficiário, porque ele não precisa trazer toda a documentação novamente. Um excelente projeto, deputado Valdir. No âmbito desta comissão, vale analisar a admissibilidade da matéria, os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade, técnica legislativa, e nestes aspectos todos não se vislumbra obstáculo à tramitação desta proposição. Quanto ao aspecto da legalidade, cabe ressaltar que esse projeto está em harmonia com a Lei Federal 13.146 de 2015, que no artigo 3º, inciso 1º, garante acessibilidade, possibilidade de condições de alcance de utilização, com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. No que tange à constitucionalidade formal, anoto que a matéria vem estabelecida por meio de proposição adequada, mostra-se legítima na apresentação parlamentar e não está inserida no rol de iniciativas privativas do governador. Portanto, nosso parecer é pela aprovação do projeto. Parecer ao PL 263.0/2022, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Parecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Senhor presidente, eu gostaria de esperar a chegada da deputada Paulinha ou retirar de pauta a devolução do projeto 42.0 de 2019 da deputada Ada Faraco de Luca. Retirado de pauta, obrigada. Deputada. Deputada Ana Campanholo e o PL 223.3 também retira de pauta. Senhor presidente, desculpa, o senhor tem razão. 223.3. É um projeto muito bom, inclusive, de autoria da deputada Paulinha, que institui um programa de proteção à mulher gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Nós atendemos a alguns pedidos para incluir, fizemos uma emenda aditiva, resumidamente, para incluir as bombeiras, que não estavam nessa lista, no projeto inicial, e também para incluir o direito à ausência por 2 horas diárias para amamentar, no caso das mulheres que fazem parte da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Então, apenas nesse sentido, nós apresentamos uma emenda modificativa e o nosso parecer é pela aprovação, considerando que a proposta vem estabelecida de forma adequada, que se mostra legítima também na sua forma de apresentação parlamentar e não está inserida nas iniciativas privativas do governador do Estado. Então, atendendo às diligências, apresentamos uma emenda substitutiva, modificativa. Parecer ao PL 223.3/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda aditiva apresentada. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Deputada Paulinha está ausente. Passamos ao deputado José Milton Schaeffer. Bom dia, presidente, deputado Milton, senhores deputados, senhora deputada. Presidente, quero fazer devolução de vista sem manifestação a mensagem de veto 498 de 2021, veto parcial ao PL 242 de 2019. Também fazer devolução de vista ao PL 351 de 2020, cujo autor é o deputado Jair Mioto, que proíbe o consumo de cigarro e derivados de tabaco nos parques do estado de Santa Catarina. Devolução de vista ao PL 146.7 de 2021, sem manifestação. Nós temos o parecer do relator, deputado Sopelsa. Presidente, o primeiro foi a mensagem de veto. 351.0. 498 de 2020. Devolução de vista sem manifestação. Que é um veto parcial, essa mensagem de veto é um veto parcial ao PL 242 de 2019. Cujo autor é o eminente deputado Volney Weber. Essa é a primeira devolução. Ok, devolução de vista, mensagem de veto 498/2020, de autoria do governador do Estado, devolução sem manifestação, e o parecer do relator, deputado Sopelsa, é pela admissibilidade formal e, no mérito, pela rejeição ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Agora sim, devolução de vista ao PL 146.7 de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Presidente, permite. Questão de ordem. A devolução de vista sem manifestação ao PL 351.0 de 2021, cujo autor, de 2020, cujo autor é o deputado Jair Mioto. Jair Mioto. Ok. Devolução de Ele vista ao está PL... em vista conosco e também com a deputada Ana. Deputado Zé Milton, eu gostaria só de confirmar algumas coisas sobre esse projeto. Pode conversar com ele, presidente? Já pode, né? Deputado Zé Milton, o senhor confirma, tem uma emenda do deputado Sargento Lima que inclui drogas ilícitas nesse projeto, não tem? Existe e foi feita uma emenda substitutiva pelo deputado Milton Obos, que... Inclui essa característica ou não? Aí agora... Pode permanecer em vista com a senhora, se quiser. Posso segurar a vista, presidente, mais uma semana para ver essa questão? Você tem direito a isso. Encerrada a discussão, para que a deputada possa esclarecer no eventual voto vista. Sim. E continuamos com vista à matéria. O deputado Fabiano pede, e o deputado João Min também. Continua. Ok. Então, agora, chegamos ao PL 146.7 de 2021, cujo autor é o eminente deputado Ismael dos Santos, que institui a política estadual para estímulo da atividade de cuidador de idosos e adota outras providências. O voto do relator, que é o deputado Sopelsa, foi pela aprovação, e nós estivemos conversando com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e eles têm algumas dúvidas sobre esse projeto, e por isso eu estou solicitando diligência externa à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,
com o propósito de buscar instruir o feito com manifestação de mérito acerca da viabilidade técnica do objeto do referido projeto de lei. Devolução de vista ao PL 146.7 de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Gostaria agora de relatar também a mensagem de veto 1039 de 2021, que é um veto total ao PL 417 de 2021, de autoria do deputado Gerry Comper, que dispõe sobre a estadualização da estrada dos Tropeiros, que liga o município de Leoberto Leal até a BR-282. Verifico aqui que a mensagem de veto ela atende a requisitos formais para sua admissibilidade, adentrando efetivamente no mérito da matéria em estudo, verifico que, embora aduzidas a este Parlamento as razões para o veto total ao projeto de lei 417 de 2021 pelo senhor governador do Estado, tal proposição ela merece prosperar pelos fundamentos expostos a seguir. Primeiramente, no que concerne à constitucionalidade formal, verifica-se que o autor do projeto de lei em discussão restou vinculado pela espécie normativa adequada para o seu regimento. Ela atende às questões de requisitos legais, não ofendendo as hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, que estipula as competências legislativas de cunho privativo ao governo do Estado. Nesse contexto, ressalta-se que o projeto de lei em análise pretende a estadualização da rodovia, não vincula a matéria da iniciativa privativa do governador a teor nos incisos do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual. Ao revés, trata de formulação de política pública estadual, atividade prioritariamente atribuída ao Poder Legislativo, desde que não promova a criação de novos órgãos públicos ou estabeleça novas atribuições àquelas já existentes. Ademais, embora caiba também ao governador do Estado a gestão administrativa, dos bens públicos, entendo que a estadualização dessa rodovia não se insere no campo de reserva de administração do Poder Executivo, notadamente em face da exigência constitucional de prévia autorização legislativa para alienação de imóveis e também de cuidar de proposição política pública para a concretização de objetivos. Deste modo, resta claro que o projeto de lei não está abrangido nas vedações da iniciativa parlamentar e não contraria e atende aos princípios constitucionais, tampouco existe a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto que não fere, conforme já demonstrado, as competências privativas do chefe do Poder Executivo Estadual. Destaco ainda que a matéria já tramitou na CCJ, também na Comissão de Finanças e Tributação e nas demais comissões de mérito desta Casa, colegiadas, que concordaram, que aprovaram sua constitucionalidade, tudo referendado também pelo plenário desta Casa. Trata-se de uma rodovia importante, que vai retirar do isolamento também o município de Leoberto Leal, importante município da região da Grande Florianópolis, talvez um dos poucos que não tem ligação com nenhuma rodovia federal, uma grande rodovia federal que cruza o nosso Estado. Portanto, a estadualização é de interesse público e vai proporcionar também o desenvolvimento não só do município, mas também de toda uma região que tem uma dificuldade logística muito forte para o seu desenvolvimento. Para tanto, no âmbito desta comissão, o nosso voto é pela admissibilidade formal ao prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto 1039 e, no mérito, pela rejeição do veto aposto também ao projeto de lei 417.0 de 2021.
Parecer a mensagem de veto 1039/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade formal da matéria e, no mérito, pela rejeição ao veto. Em discussão. Só gostaria de acrescentar, deputado José Milton Schaefer, que nós estamos com a SC 350 interditada e essa estrada está servindo de alternativa para o fluxo de veículos para chegar a 282. É uma estrada realmente muito importante. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, presidente, também pela importante informação e contribuição. Aliás, a interrupção da SC 350 está causando um transtorno enorme em todo o Alto Vale do Itajaí. Quero relatar aqui o PL 198.8 de 2021, cujo autor é o deputado Maurício Scudilac, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Santa Catarina. O presente projeto objetiva, em suma, proporcionar uma identificação das pessoas em situação de rua com o fim de facilitar sua inserção nos programas sociais realizados pelo estado de Santa Catarina e também pelos municípios catarinenses. Observo ainda que a matéria foi diligenciada às Secretarias de Estado da Saúde, Desenvolvimento Social, também à Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas e também ao Ministério Público de Santa Catarina. Das manifestações escolhidas, a Delegacia de Polícia Civil, o Instituto também de Perícia e a Gerência de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social foram todos favoráveis à proposição, consubstanciando-se exclusivamente no mérito, ou seja, no interesse público a ser atendido. Face ao mérito do presente projeto de lei, e a gente observa o crescimento também da população de moradores de ruas no estado de Santa Catarina e nos municípios catarinenses, a importância de termos levantamentos, dados estatísticos para a formulação de políticas públicas e também o atendimento desta população. Entendo que o projeto ele é meritório, está alinhado com a legislação e, portanto, o nosso voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação determinada pela Secretaria da Mesa e pela aprovação ao projeto de lei 198.8 de 2021. Parecer ao PL 198.8 de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudilac. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, quero apenas pedir a retirada de pauta para melhores esclarecimentos ao PL 233.5 de 2019, do eminente deputado Volney Weber, que dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do estado de Santa Catarina que utilizam recursos públicos estaduais. Apenas retirada de pauta. Ok. Projeto... Quero relatar aqui o projeto de lei 003.4 de 2021, cujo autor é o eminente deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. A matéria ela já tramitou nessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça, bem como também de Finanças e também na Administração e Serviço Público, ao qual o relator da matéria, deputado Sargento Lima, apresentou uma emenda aditiva e modificativa sobre a justificativa de adequar o tema de acordo com os apontamentos realizados pelos órgãos diligenciados. Verifico que as emendas apresentadas, tanto a aditiva quanto as emendas modificativas, estão revestidas de interesse público, na medida em que trazem segurança jurídica à matéria, bem como cria critérios para a realização dos experimentos no âmbito da administração pública.
Ante ao exposto, com base no artigo 144, e também o artigo 210, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela aprovação do projeto de lei número 03.4 de 2021, com a respectiva emenda modificativa e aditiva apresentada nas folhas 96 e 97. Retorno para análise de emenda da Comissão de Trabalho ao PL 3.4/2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda aditiva e emenda modificativa anexadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, apenas como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado José Milton. Passamos para o deputado Valdir Cobalcini, e de preferência que pudesse relatar a matéria que precisa passar na Comissão de Transportes, que está iniciando agora. PL 348. Vou começar pelo 348. É o projeto de autoria do deputado Volney Weber, que altera a Lei 17.492 de 2018, para incluir os parágrafos 1º e 2º ao artigo 9º, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina, e adota outras providências. É esse o projeto, certo, presidente? É esse, deputado Cobalcini. Ok. A matéria encontra-se estruturada em 5 artigos, estabelecendo que um dos objetivos é integrar idosos na prática de atividades... Aliás, não é esse, não. Não, é outro. E segundo o autor, o deputado Volney Weber, a proposta é no sentido de tornar economicamente viáveis e razoáveis projetos de desmembramento e parcelamento do solo, mantendo a implementação da estrutura básica essencial, permitindo que as calçadas sejam executadas apenas após a edificação predial do lote, para evitar o encarecimento e desperdício de recursos em calçadas que necessariamente deverão ser reconstruídas, pois inevitavelmente serão danificadas no processo de construção, gerando inclusive um passivo ambiental de entulho da obra. Em conformidade com os artigos do Regimento Interno, tendo que cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, a análise da presente matéria no que toca à sua admissibilidade à luz dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. O meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade do presente projeto de lei, devendo seguir a matéria na sua tramitação, como já dito por Vossa Excelência, na Comissão de Transportes. Então, no âmbito desta comissão, meu voto é pela admissibilidade. Obrigado, deputado Cobalcini. Parecer ao PL 348.4 de 2022, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, apenas como se encontram. Aprovado o parecer. Bem, agora voltando ao item 1, primeiro voto, mensagem de veto, 1346/2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei 046/22, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos e Roubos de Cabos, Fios,
metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e congêneres, e estabelece outras providências. A mensagem de veto atende aos requisitos formais para sua admissibilidade, em concordância ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Constituição Estadual, sendo apto a regular tramitação nesta Casa Legislativa. Adentrando efetivamente ao mérito da matéria em estudo, verifico que, embora aduzidas a esse Parlamento as razões para o veto parcial em análise, tal proposição merece prosperar, deputado Zé Milton, pelos fundamentos expostos a seguir. Primeiramente, no que concerne à constitucionalidade formal, verifica-se que o autógrafo do projeto de lei em discussão restou veiculado pela espécie normativa adequada para seu intento, não ofendendo hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual, que estipula as competências legislativas de cunho privativo do governador do Estado. Resta claro que os artigos 4, 5º, 6º, 9º e 11º do autógrafo do projeto de lei, vetados pelo seu governador, não estão abrangidos pelas vedações à iniciativa parlamentar, arroladas no referido inciso 4º do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina, sendo, portanto, constitucionais na medida em que não contrariam o princípio da independência e harmonia dos poderes, não incidindo sobre eles, tampouco, a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que não ferem, conforme já demonstrado, as competências privativas do chefe do Poder Executivo. Resumindo, os artigos 4, 6º e 11 do projeto de lei 046/2022 pretendem trazer atribuições à Polícia Militar de Santa Catarina para o fim: 1. Exigir dos praticantes de comércio de sucatas, ferro-velhos e assemelhados o preenchimento e utilização a cada 4 meses, ou sempre que solicitado junto à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, cadastro nos moldes a ser estabelecido em regulamento próprio desta lei, no artigo 4º. 2. Definir o controle e a fiscalização do cumprimento desta lei no que competir à Polícia Militar de Santa Catarina, conforme artigo 6º. E 3. A lavratura do auto de infração mediante a constatação de descumprimento dos termos desta lei e instauração pelo gestor da unidade ou subunidade da Polícia Militar de Santa Catarina com circunscrição sobre a área de ocorrência do devido processo administrativo a fim de apurar os fatos, previsto no artigo 11. Importante ressaltar ainda que na resposta da diligência formada por este relator, o próprio Estado-Maior da Polícia Militar sugeriu que estas atribuições vetadas fosse da competência da Polícia Militar de Santa Catarina, conforme propôs o autor do projeto de lei, deputado Zé Milton. A matéria já tramitou nesta Comissão de Justiça, quem compete neste Parlamento, a teor dos artigos 72, inciso 1º, e 144, inciso 1º, parte inicial, e 145, caput, competência exclusiva da CCJ e CFT, desararem pareceres terminativos da continuidade da tramitação, admitindo ou não, na parte final do artigo 209 e 210, inciso 2º do Regimento Interno, o exame prévio dos requisitos da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, cujo colegiado se manifestou de forma unânime
pela admissibilidade do presente projeto de lei 046/2022, referendado pelo plenário que o aprovou. Voto, senhor presidente, pela admissibilidade formal do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto de número 1346/2022 e, no mérito, pela rejeição do veto aposto aos artigos 4º, 5º, 6º, 9 e 11 do autógrafo do projeto de lei 046/2022. Parecer a mensagem de veto 1346/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade formal da matéria e, no mérito, pela rejeição ao veto parcial. Em discussão. Presidente, Deputado Zé Milton. só cumprimentar o deputado Cobalcini, que estudou o assunto e, através das diligências, pôde constatar. Esse é um projeto muito pertinente. Somente a Celesc, que tem um controle, no ano passado, eles tiveram 5.700 registros de furtos de fios e cabos. Se nós colocarmos as cooperativas, a iniciativa privada, facilmente nós vamos chegar a 8, 10 mil casos de furtos. E isso causa o valor só na Celesc, deputado Cobalcini, chegou a 1.300 bilhões de reais de prejuízo. Somente, olha, isso é muito mais do que roubos em bancos e outras coisas que acontecem durante o ano. Esse valor. Nós estamos tratando de algo que está disseminado, de São Miguel do Oeste até o litoral. Isso são empresas, escolas, hospitais, muitas vezes que têm suas atividades interrompidas por causa disso. A própria Polícia Militar, ao ser constatada em diligência, ela não se opôs, aos artigos colocados de fiscalização. É a hora de o Estado mostrar para esse segmento que está de olho, que está acompanhando, que tem legislação, porque hoje falta uma legislação para que a polícia possa acompanhar, principalmente, o comércio de sucata, ferro velhos, porque se não tiver onde vender, não terá interesse nas pessoas que estão furtando os cabos e fios. Então, por isso é um projeto importante. Quero agradecer ao deputado Cobalcini pelo relato e pedir o voto dos senhores deputados para que a gente possa dotar a nossa legislação de instrumentos para coibir, de uma vez por todas, ou diminuir a ocorrência de furtos e roubos e supressão de cabos, fios e outros equipamentos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 347.3 de 2021, de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa, que dispõe sobre a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e melipolinicultura. Polimel institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e à Melipolinicultura, PROMEL, no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Fui o relator deste projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça e o projeto de lei, e apresentei uma emenda substitutiva global. Na sua tramitação na Comissão de Finanças, o projeto de lei foi relatado pela deputada Marlene Fengler, e ela fez uma diligência à Secretaria da Agricultura, e a Secretaria da Agricultura apresentou algumas sugestões, e ela então apresentou subemendas supressivas, subemenda modificativa e aditiva, foram apresentadas pela deputada Marlene, é isso que hoje então nós estamos aqui deliberando. Em síntese, essas emendas, elas propõem a alteração de um fundo que o projeto propunha e que este programa fique vinculado, deputado Zé Milton, ao FDR, que é um fundo já existente na Secretaria da Agricultura. Então, eu estou acatando
as sugestões da deputada Marlene, votando então pela admissibilidade do presente projeto de lei, com as subemendas apresentadas pela relatora, deputada Marlene Fengler. Retorno para análise de emenda ao PL 347.3/2021, de autoria do deputado Padre Pedro Modicera e Moacir Sopelsa. Parecer e voto do relator pelo acatamento da emenda apresentada na Comissão de Finanças e Tributação, subemendas aditiva, supressiva e modificativa, que foram devidamente acatadas na Comissão de Agricultura, com o voto favorável do coronel Mocelin. E o seu voto é pela admissibilidade, então. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de Lei 252.8/2022, de autoria do deputado Neudi Sareta, que institui o programa Esporte na Melhor Idade no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria encontra-se estruturada em 5 artigos, estabelecendo como um de seus objetivos integrar idosos na prática de atividades físicas como instrumento de qualidade de vida, sendo que o Poder Executivo Estadual poderá estabelecer parcerias com universidades, escolas, academias, empresas e entidades para a consecução do programa. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de julho do ano corrente, encaminhada a esta Constituição de Justiça sob a minha relatoria, quando solicitei e restou aprovada diligência à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado da Educação e também à Secretaria de Administração e ainda à FESPORT e ao Conselho Estadual de Esporte. Nós recebemos de todas estas entidades pareceres favoráveis à aprovação deste projeto, e sendo assim, o meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei, devendo seguir seus trâmites regimentais, tal como determinado no despacho posto pelo primeiro secretário da mesa, as folhas 2, destes autos. É o voto, senhor presidente. Parecer ao PL 252.8/2022, de autoria do deputado Neudi Sareta. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de Lei 351.0/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que acrescenta o artigo 28A na Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para dispor sobre o prazo de validade do laudo que ateste o transtorno de do espectro autista, o TA. Segundo o autor, a quem eu quero louvar pela iniciativa do presente projeto de lei, o projeto de lei visa atender pedido das mães de autistas que muitas vezes têm que recorrer a médicos ou psicólogos especialistas para atestar a síndrome permanente de seu filho, gerando gastos desnecessários, pois a rede pública de saúde muitas vezes não possui o profissional adequado para emitir o laudo. O meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade do projeto de lei 351.0/2022. Parecer ao PL 351.0/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora ao deputado Márcio Machado.
Bom dia, presidente, nobres colegas, quem está nos assistindo nos canais respectivos. Eu tenho uma devolução de vista da mensagem de veto 01081 de 2022, autoria do Governo do Estado, de lavra o deputado Rodrigo Minotto, sem manifestação, presidente. Devolução de vista da mensagem de veto 1081 de 2022, autoria do Governo do Estado, devolução sem manifestação, e o parecer deste relator é pela manutenção parcial do veto aos artigos 18 a 21, 26 a 33, parágrafo único, 36, 41, 52, 72, parágrafo único, por inconstitucionalidade formal, material e ausência de interesse público, e rejeição ao artigo 27. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer, com o voto contrário do deputado Márcio Machado. Pois bem, presidente, PL 0453.4 de 2019, autoria do deputado Ismael dos Santos. O presente proposta busca alterar a Lei 15.182 de 2010, que assegura a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal para pessoas idosas. Tem por objetivo corrigir distorção na aplicação do benefício, no que concerne aos passageiros que utilizam o serviço de sessões com fracionamento de preço de passagem do itinerário da linha de transporte. A título de exemplo, o autor traz que um passageiro idoso utiliza o transporte e ele é morador de Palhoça, e para se deslocar ao município de Paulo Lopes, que é o trecho de Palhoça a Paulo Lopes, ele necessita previamente se deslocar a Florianópolis para cumprir a exigência legal, que é adquirir a passagem. Assim sendo, ele busca alterar parte da regra para que o usuário usufrua do benefício já precipitado na planilha de composição de custo do serviço. Assim, voltou o projeto a essa comissão para análise de um substitutivo global, e esse substitutivo global é só para adequação da norma técnica. Assim, o meu parecer é pela admissibilidade e continuidade de tramitação na forma da emenda substitutiva global de folhas 15 e 16, aprovado no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Retorno para análise de emenda da Comissão de Defesa do Idoso ao PL 453.4/2029, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Era isso, deputado Márcio Machado, obrigado. Passamos agora para concluir, porque já vamos iniciar em 5 minutos a reunião conjunta das 3 comissões. Voto vista ao projeto de lei 235.7/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que institui a política estadual de captação e condução de água da chuva por cisterna, denominado Polichuva. Na 28ª reunião ordinária dessa comissão, da Constituição e Justiça, o relator designado, o deputado José Múcio Schaeffer, emitiu parecer pela admissibilidade da proposição em tela e pela consequente prejudicialização do projeto de lei 246/2022, nos termos do artigo 235 da RIA-LESC, por considerar tratar de proposições versando sobre o mesmo objeto. Artigo 235, são consideradas prejudicadas a discussão ou votação de proposição anexada quando aprovada ou rejeitada por idêntica ou finalidade oposta àquela. Com a devida vênia, solicitei vista por constatar que tramita na casa mais de uma situação análoga ao objeto previsto, conforme destaco. Projeto de lei 144/2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos,
lida no expediente do dia 28 de abril de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo Poder Público e anota outras providências. Proposta em fase processual mais avançada e que, notadamente, compreende o objeto da matéria em análise. Mensagem 797/2021, que se dedica ao veto total do projeto de lei 270/2019, de autoria do deputado Ivan Nades, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, de instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização de águas da chuva nos projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios no Estado de Santa Catarina. Sendo assim, me permito dissentir do entendimento adotado pelo senhor relator, por entender que o tema em referência encontra-se prejudicado nos termos do artigo 235 da RLESC. Antes ao exposto, voto pela prejudicialidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 235.7/2022 e, por consequência, também da proposição apensada projeto de lei 246/2022. Esse é o voto e coloco em discussão. Presidente, o objetivo é o mesmo, apenas são projetos anteriores, né? E eu entendo de que nem todas, não conseguimos ter aqui a relação de todos os projetos e a data que haviam entrado. Então, acho que você colabora aí com a boa prática legislativa, o seu voto. E, tendo em vista que existem outros projetos anteriores, é isso que está previsto no nosso regimento, portanto, eu também concordo com o voto de Vossa Excelência e seguimos em frente. O grande objetivo do voto do deputado Padre Pedro aqui é o armazenamento e o bom uso da água da chuva nas obras públicas, e os demais projetos também têm esse objetivo. Acho que o importante é que a gente vai coletar, armazenar e fazer o uso adequado dessa água, e é isso que nós queremos. Então, concordo também com o seu voto. Havendo a concordância do relator, deputado José Milton Schaeffer, colocamos, primeiro, pela norma, aqui temos que colocar o seu voto em discussão, a não ser que o senhor retira o seu voto concordando com esse, pelo que eu entendi é isso. Colocamos, então, o voto por nós apresentado em votação. Deputados concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Parecer a mensagem de veto 1333/2022, veto parcial ao PL 81/2022, autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e estabelece outras providências. Essa mensagem de veto é só para nós não deixarmos pendente coisas do orçamento passado, né? E, portanto, nós estamos no voto, no que tange a análise da mensagem de veto, entendo atendidos os requisitos constitucionais formais requeridos à espécie, admitindo seu processamento formal por esta Casa de Leis. Antes do exposto, voto pela admissibilidade formal da tramitação da mensagem de veto e pela manutenção do veto parcial aposto no autógrafo projeto de lei 81.7/2022. Esse é o relatório, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, apenas como se encontram, aprovado o parecer. O projeto 286.7/2029, de autoria do deputado Altair Silva, nós estamos retirando de pauta a pedido do autor. Passamos ao parecer ao projeto de lei 232.4/2022, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis, estabelece outras providências, para a análise de emenda da Comissão de Cultura, que inclui o Museu Antonieta de Barros também
junto com o Centro de Cultura, Memória e Arte Negra Catarinense. E o nosso voto é pela aprovação nos termos da emenda modificativa à página eletrônica número 35. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, apenas como se encontram. Aprovado o parecer. Relatório e voto a proposta de emenda à Constituição do Estado, número 4.2/2022. Nós votamos a admissibilidade na reunião passada e esta, então, é o voto que apresentamos sobre a matéria de conhecimento de todos, sobre a simetria com a Constituição Federal dos subsídios, da fixação dos subsídios para a Assembleia Legislativa. E o nosso voto é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição do Estado, número 4.2/2022, no âmbito desta comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Muito obrigado. Senhores, nós vamos deixar em aberto, então, a nossa reunião, porque temos votação conjunta das 3 comissões e teremos um projeto para análise em separado na Comissão de Constituição e Justiça ao final da reunião conjunta, por isso nós vamos deixar aberta esta reunião. Muito obrigado a todos. Aguardamos agora, então, os membros da Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho para que possamos concluir os nossos trabalhos. Muito obrigado. O que te motiva? O que me motiva